Nas leis chinesas, que eu posso concordar ou discordar, jornalista que vai fazer sensacionalismo em cima de coisa séria, na China tem lei, entendeu? Tem? Tem lei. Lei. Né? Ou seja, uma coisa muito séria, como essa, entendeu? Você vai pegar, o jornalista vai lá e vai tentar fazer uma matéria, não existe tabloide britânico na China, por exemplo, né? Não existe várias coisas na China. Não tem, nem lá e nem cá também existem várias coisas, né? Aqui, não existe... Lá não existe fome, aqui existe, né? Porra, lá não existe fome? Não. Você pode afirmar isso categoricamente? Afirmo. Categoricamente que afirmo. Existe despertar com uma coisa meio utópica? Não, porque... Não é, acho que inerente às interações humanas... Porque ter fome? Lógico, não. Assim, todo mundo parte de um ponto de partida existencial ali, todo mundo nasce e vive, mas nem todo mundo tem acesso às mesmas coisas. Então, para além da fome, a extrema pobreza ou má nutrição. Não. Cara, é uma discussão tão longa, porque os econocoaches, os influencers, essa coisa toda, eles estão criando dois discursos, tá? Elias, só para deixar claro, tá? Você tem todo o tempo do mundo e você pode falar o que você quiser, tá bom? Só para você se sentir mais à vontade. Mas tô super à vontade. Ótimo, E quem sou eu? Não, a gente tá super à vontade. Das palavras do Igor. O que eles dizem? Olha, eles dizem que o seguinte, a desigualdade era um problema, mas a pobreza é um problema, mas a desigualdade não. Eu acho o contrário. Não é isso? Não é isso que eles dizem? Ou seja, o problema é a pobreza. Não, na verdade Desculpa. O problema é a pobreza e não a desigualdade. Porque, tá, isso que eu penso. Esse é o critério principal para pautar. É o que eles falam isso. Muda o meu jeito de pensar, porque eu penso isso também. Não, vamos lá. Eles pensam isso porque as pessoas nascem. Aí eu tenho duas respostas para isso. Vamos lá. Tá? As pessoas nascem no estado natural de pobreza. Sim. Não necessariamente. Ué, não, um estado natural de pobreza. Pô, tu nasceu no estado natural de pobreza? Não. Então. Não, peraí. Mas vamos tentar entender, não? Se for o que você está querendo dizer, evidentemente que não. E não vou fugir disso, não vou tocar um violino aqui e fingir que eu não sou. Pelo amor de Deus. Não vou fazer isso. Mas, eu nem esperaria isso de você, André. Não vou fazer isso. Mas a questão é, o que você quer dizer? Qual é o critério para estado natural de pobreza? Não, porque não é ele critério. Acabou de dizer que todo mundo nasce... Não, eu não falei isso. Eu não falei isso. Quem fala isso são os econocoaches, os influencers, a picaretagem. Perfeito. Tá? Então eu vou lá, Elias, estudar a história das civilizações. O que eu descubro quando vou estudar a história da formação das civilizações? É que todas as civilizações do passado que foram criadas, as principais, China, Índia e Constantinopla, né? Vamos pegar 3. Todas elas são o quê? São formadas a partir do processo de sedentarização de tribos nômades, ou seja, várias tribos camponesas ficam andando para lá e para cá, até encontrar um local onde elas se assentam. E esses locais... Graças a Deus, inclusive, né? Isso é bom. É bom. Tá. E qual a característica desses lugares? Muita terra e muita água. Então tem uma passagem do Marx em que ele trabalha, que eu acho que uma coisa, do ponto de vista da geografia, que eu sou geógrafo, que é maravilhosa. Você é geógrafo? Sou. De formação? Sou. Era disparada a minha matéria que eu mais me dedicava na escola, mas enfim. Não. Perdoe minha interrupção. O Marx ele elabora o seguinte, ele trabalhava com trabalho necessário e excedente em diferentes zonas do globo terrestre. Então ele percebe o seguinte, que nessas regiões onde os seres humanos surgem enquanto espécie e evoluem, né, o trabalho necessário para obter o excedente é muito menor do que outras regiões da Terra. Sim, Ou natural. seja, o estado natural do ser humano é riqueza, não é pobreza. Se a gente for pegar na história... O problema é que tem ser humano demais. Não, cara, não. Muito pelo contrário, porque na medida que a técnica avança, em todos esses lugares, aumenta uma coisa chamada produtividade do trabalho. Ou seja, a revolução que foi proporcionada pelo arado de boi é uma coisa muito impressionante. Então esse é um ponto. Tá? Então não é científico dizer que a pobreza é natural. Tá. Isso não é científico, tá? Não tem guarida científica isso daí. Uma outra questão que eu trago é a seguinte. Para acabar com a pobreza, você tem que liberar o animal spirit dos empresários. Ou seja, você não pode taxar o lucro.
Porque é o lucro que vai poder, que vai possibilitar com que as pessoas tenham acesso. O lucro do empresário vai gerar emprego e as pessoas não têm acesso à renda. O lucro do empresário que vai pro bolso dele ou o lucro do empresário que fica na empresa? Não, esse é o X da questão. Tá. Esse é o X da questão. Então, para combater a pobreza, você precisa permitir com que a livre iniciativa floresça, né? Tá. O Brasil hoje, por exemplo, as 500 maiores empresas do Brasil tá tendo mega lucros. Mega lucros. Então, usando o raciocínio dos econocoaches, os influencers de extrema-direita, a escola austríaca paraguaia e tal, a escola austríaca, né, sabe? A escola austríaca paraguaia, porque não leram nem o Mises, não leram o Hayek, não leram o Jevons, não leram o Menger. Todos esses autores que eu sou obrigado a ler para dar aula. Não, os caras citam porque alguém citou antes. Não. Esses, os austríacos. Eu falei merda? Não, Cara, que eles se dizem que eu sou da escola austríaca, né? Eu sou obrigado a dar aula dos proto-austríacos e dos austríacos. Eu dou 5 aulas sobre isso na universidade. Jevons, Menger, Walras, essa coisa, aquela toda. E tem um cara aqui do meu lado que fez uma tese de doutorado sobre escola austríaca, se não me engano. Né? Então eu sou obrigado a ler esses caras. Não é que eu goste. Eu gosto de ler escola austríaca.